Oi, 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 eu sou a Andressa E eu sou a Rafa. e nós somos do canal Louca Odisseia. Hoje é o nosso segundo episódio do livro Maze Runner, Correr ou Morrer. A gente já começa esse episódio muito acelerado lá no 220, quando o Thomas tá naquela loucura de fugir do verdugo que tava atrás dele, depois dele tentar salvar o Albi, né? Achar que o Albi ainda tava vivo e prender o Albi lá na era. E aí a gente tá ali numa coisa muito louca, muito frenética. E aí quando ele achou que ele correu pra caramba, e aí quando ele achou que ele tinha conseguido se livrar de um verdugo, ele deu de cara com mais 3. E então agora eram quatro verdugos atrás dele. E o Thomas não se rebaixou, cara. Ele foi pra cima numa luta corpo a corpo com os verdugos lá. Mas acabou que não durou muito tempo. Aí o Thomas estava lá desesperado no meio de tudo quando ele viu uma mão que puxa ele por trás e era o Minho. Só que não deu tempo muito de ficar conversando e eles saíram correndo. Estavam lá correndo e tal, muito frenético, muita adrenalina e tal. Aí se depararam com uma questão: o labirinto terminou e ele se abria para o céu. O Minho cortou, então, o barato do Thomas, né? E disse pra ele não se empolgar muito. Porque naquela hora a questão era sair dali, né? Só que já estava amanhecendo e o que acontece quando amanhece? As portas do labirinto se abrem. Aí eles ficaram lá naquela loucura de tentar despistar os verdugos, né? E aí o Minho teve um plano. Eles fizeram lá, bolaram um plano, conseguiram jogar os 4 verdugos pra baixo lá do penhasco. E é interessante ressaltar que nessa parte o Thomas reparou que eles não emitiram nenhum som quando eles caíram pelo penhasco. Foi como se eles tivessem sido desligados. E aí, depois de tudo isso, né, que deles quase morrerem numa noite no labirinto, eles conseguem voltar para a clareira e eles estavam sendo aplaudidos por alguns e odiados por outros. Afinal de contas, né, tipo, eles tinham mandado 4 verdugos pro penhasco. Então, né, eu acho que automaticamente isso vai gerar uma divisão aí de opiniões. A gente também descobre sobre o soro. O Minho conta pro Thomas que o soro vem junto com os suprimentos. E o soro é uma seringa, né, com um soro que eles injetam quando alguém é picado por um verdugo. E nesse mesmo caminho de volta pra clareira, né, eles encontram o Newt. E o Newt tá, tipo, desesperado e tal, atrás deles. E aí eles se encontram ali, batem um papo. E o Thomas disse que tinha salvado o Albi, que ele tava enrolado numa era. Que até então, tipo, ele não sabia, né? Mas ele chutou que tava salvo. E, tipo, ele não sabia se na realidade o Albi tinha sido atacado por algum verdugo durante a ausência do Thomas ali, né? Mas no fim deu tudo certo, o Albi tava vivo e segue o baile. Bom, a gente já sabe que o Alp estava vivo, só que o Thomas começou a se questionar se tinha valido a pena trazer ele de volta. Porque ele tava igual o Ben, né? Todo ralado da cabeça. Mas ele também estava pensando na garota, que continuava em coma. Depois da volta deles, o Newt convocou então uma reunião, uma conclave, como eles chamam, para debater sobre a atitude do Thomas. Afinal, ele tinha bancado o herói, mas só que ele desobedeceu algumas regras. E a mais, né? A regra A mais número 1. punk, né? Tá, então vamos lá. De uma forma super, hiper, mega resumida, a reunião virou uma zona. Cada um dos encarregados ali presente tinha uma opinião. Mas, obviamente, o Gali estava surtado da cabeça e não aceitava o fato de que o Thomas tinha feito alguma coisa de diferente na clareira, né? E alguns achavam um absurdo, alguns acreditavam que o Thomas só tinha feito a coisa certa e que eles precisavam de alguém assim, né? Mas o estopim de verdade mesmo, assim, foi quando o Minho sugeriu que o Thomas deveria, sim, se tornar o encarregado dos corredores. Aí o povo pirou de vez. Tá, beleza, então. O Newt fez um balanço de tudo ali, da opinião de cada um dos encarregados, e decidiu
que ele tava sendo líder no momento, né? Porque o Albi tava machucado lá. E aí eles decidiram que o Thomas seria, assim, um corredor, então. Porque ser o encarregado dos corredores estava totalmente fora de cogitação, né? Tipo, sonha, mas não sonha tanto, né? E, tipo, enfim, aquilo que o Thomas tanto queria quando ele chegou na clareira tava se tornando realidade. E, tipo... Bem rápido até. tipo, muito rápido, né? E aí, tipo, teve uma briga lá bem feia, que eles pegaram no soco, inclusive, o Gali e o Minho. E é muito boa essa parte no livro. E aí o Gali fica pé da vida, sai dali, tipo, nossa, rolou até pé no pescoço. O Minho ficou furioso, porque o Gali ameaçou o Minho e o Thomas de morte, né? Então, tipo, calma aí, dá uma segurada. E aí ele saiu putaço e falou, antes de sair, ele falou que não era pra ninguém confiar no Thomas. Então, assim, fica no ar. Tá, a pauta ainda é o Gali, né? Ele tinha ameaçado, então, mesmo de matar o Thomas. Só que mesmo assim o pessoal tava meio em cima do muro, tava indeciso com o que fazer, né? Afinal, o Gali tinha passado pela transformação e tinha se lembrado do Thomas, sabe? É coincidência, né? Será? Eles chegaram até Eles chegaram até a supor que o Thomas fosse então um verdugo disfarçado. Ué, meu amor, tudo é possível, né? Essa história, saber, né? Aí depois de uma bem longa conversa mesmo, né? Conversa barra discussão, né? Decidiram então que o Thomas seria punido, porque ele descumpriu a regra número 1, né? E ele ia passar um dia no amansador refletindo sobre, né, as merdas que ele fez. Mas pra terminar bem a reunião, o Albi então pediu, o Albi tava lá, né, todo errado lá na cama, depois de passar por uma... depois de passar por uma transformação, ele pediu pra falar com o Thomas e, bom, ele queria levar um papo ali com o Thomas, né? Então o Thomas e o Newt foram ver o que o Albi queria, mas o Albi se recusou a falar na frente do Newt. Então o Newt saiu bem relutante do quarto e deixou os dois a sós. Então o Albi falou pro Thomas que se lembrava dele e da guria lá que tava em coma. Ele disse que se lembrava do que tinha lá fora do labirinto, o fulgor, mas quando ele tentou entrar em mais detalhes para contar realmente o que ele se lembrava pro Thomas, né? Ele começou a se sufocar, como se alguém estivesse controlando ele para ele não falar a verdade. Então ele tava se engasgando ali, se enforcando. Se engasgando também, né? Porque não deixa de ser, né? Uhum. Daí o Albi pirou, tipo, perdeu o controle, teve uma convulsão e não conseguiu mais falar. Mas antes do Thomas sair do quarto para deixar ele descansar, o Albi deu 2 recados muito importantes. O primeiro, ele disse que era para eles tomarem cuidado com a guria lá. E depois ele disse para protegerem os mapas. Bom, o Thomas e o Newt, né, o seu novo friend, decidiram então dar um rolê a sós. Eles falaram de tudo, desde a situação com o Albi, a questão de que agora o Thomas, então, iria ser treinado, né, pelo Minho. E que isso significava que ele, então, saberia também sobre os mapas, né? Saberia bastante ali das questões do labirinto, né? De convivência, né? E sobre esse dilema que tá rolando na clareira, né? Todos estavam dizendo que as coisas iriam mudar. E que o Gali, o Albi, o Ben terem visto o Thomas nas lembranças era realmente um fato bem curioso, bem intrigante. Bom, agora vamos para a coisa mais esquisita que eu particularmente achei o ó da situação. Que o Thomas revelou que conhecia a garota, que o nome dela era Teresa. E como é que ele sabia disso? Bom, ele conseguia falar com ela mentalmente. Sim, ele era um telepata e ela também. E ainda de quebra, a Teresa avisa
o boy mentalmente que eles fizeram isso com os meninos, que, tipo, tudo era culpa deles. Eu acho isso sensacional e eu acho uma pena eles não terem colocado isso no filme. Achei top. Eu acho muito boa essa parte. Eu acho top o filme. Eu gosto de coisas mais próximas da realidade. Eu prefiro ficar longe dela. Tá, beleza. Então o Thomas ficou, tipo, pirado da cabeça com aquela voz na mente dele, né? E que agora a gente conhece por Teresa. E ele saiu correndo sem rumo nenhum pelo labirinto, pensando muito a respeito de tudo aquilo que estava acontecendo. E depois que ele se acalmou, ele descobriu por meio do Chuck que o Gally tinha sumido desde a hora da reunião, né? E que ele ainda não tinha sido encontrado. E que, para os clarianos, ele já estava morto. O Thomas passou, então, um dia inteiro na Amansadora, e quem foi lá liberar ele, depois do final desse dia, foi o nosso querido Alp. Sim, o Alp não morreu, ele tá vivaço. Os dias passaram e o Thomas e o Minho, então, tinham que treinar, né? Afinal, ele tinha que saber as coisas antes de embarcar no labirinto mais uma vez, né? Ele recebeu equipamentos e o Minho explicou como funcionavam as áreas do labirinto, né? Inclusive, e como essa parte é muito boa, quando ele pega a cueca na mão. Muito bom. E como era dividida, então, as sessões, né? Eu vou ler um trecho da conversa deles. Logo no início, descobrimos que os muros se moviam. Depois disso, começamos a acampar. Sempre achamos que, comparando as mudanças dia a dia, semana a semana, encontraríamos um padrão. E encontramos. Os labirintos basicamente se repetem a cada mês ou mais ou menos. Mas ainda não vimos uma saída aberta que nos levasse para fora do quadrado. Nunca houve uma saída. Bom, então depois disso, desse papo, né, desse treinamento / explicação, eles foram correr. Para dentro do labirinto, né, claro. Claro, né. No geral, o primeiro dia de treinamento foi ok. Não teve nada demais, além de uma escritura ali, um trem escrito na parede ali, com a seguinte frase: catástrofe e ruína universal, experimento letal. Não teve nada demais, né? Eu ia falar isso, eu acho que é um pouco Foi demais. básico, gente, basiquinho esse primeiro dia. Mas, né, eu acho que vale guardar essa informação aí. E o Thomas, tipo, passou o dia acompanhando ali o raciocínio do Minho e ele ficou surpreso, inclusive, diversas vezes com a habilidade do Minho, né? Mas, poxa, tu para pra pensar, 2 anos fazendo a mesma coisa, tipo, óbvio que tu vai ter aquela agilidade, né? E beleza, tipo, isso foi o que aconteceu de mais relevante nesse dia. E aí, no fim do dia, ele tava totalmente destruído, mas ele fala no livro, né, que mesmo sabendo que era pra ele estar muito cansado, ele ainda se sentia firme, bem com aquilo. E é bizarro, né, porque, tipo, tu corre um dia inteirinho, mas mesmo assim tu ainda tá pronto pra mais uma. Eu achei muito louco isso. E aí, tá, beleza, ele tava cansado e ele só queria o canto dele. Mas o mais sinistro é que ele escutou a voz da Teresa na mente dele de novo. E ela dizia uma coisa assim, olha, no mínimo um pouco sinistra, no mínimo. Ela dizia o seguinte: Tom, acabei de desencadear o término. O que vai acontecer? Não sabemos. Mentira, vamos saber agora já. Essa garota só veio pra falar a frase de ação. Essa desgraçada só veio... Ai, que eu odeio essa guria. Bom, eu vou falar um pouco de como foi, né, o Minho e o Thomas lá dentro do labirinto. Eles estavam lá no penhasco, no meio do labirinto, todo perdidão, sem saber onde era direita, esquerda, embaixo, em cima. Aí que o Minho tem uma ideia de pegar algumas pedras pra fazer um teste, né, ver se tinha alguma saída escondida. Aí jogaram lá umas pedras, só que elas desapareceram. Olha aí o mistério. Aí, na troca de conversa, eles chegaram à conclusão de que podia ser algum tipo de ilusão, visto que até o céu deles
não ficava completamente escuro à noite. Ele ficava cinzento. Tipo, era um lugar realmente cheio de... Na verdade, era normal. Tipo, eles tinham o sol, tinham o dia, tinham a noite. Só que, depois que a Teresa falou que iniciou essa porcaria desse término aí, eles amanheceram todo mundo desesperado, com o céu todo cinza. Tipo, como se tivesse um tempo nublado e... Tá, vai, segue. Era só pra dar uma atualizada. Vai. Realmente é um lugar cheio de surpresas. Até que a gente fica sabendo que eles encontraram o buraco da onde os verdugos saíam. Tô em choque. Agora sim que as coisas começam a ficar boas. Eles voltaram, então, né, pra clareira, arrumar as coisas. Aí depois a gente fica sabendo que a situação tá bem pesada, que os suprimentos acabaram, que eles estão sem sol. E isso, tipo, super influencia no crescimento das plantas, né? Porque também eles servem... né? Elas servem de alimento pra eles, né? Bom, a Teresa acabou de acordar, finalmente. E rola aquele papo com o Thomas, né? Mentalmente, óbvio, né? Aí ela avisa que o labirinto é um código. Eu preciso falar que essa conversa dos dois, ela é tão broxante. Cara... Por que será, né? Porque são chatos? Muito broxante, sei lá. Mas vamos lá. Aí rolou, Porque eles são lá, chatos? primeiro papo Porque eles dos são os dois. casal mais chato do universo? Também, porque assim, não existe clima nenhum entre os dois, né? Não. Vamos começar por aí. A pessoa conversa mentalmente com outra pessoa, gente. Que clima que é, né? Não, essa parte até é legal, mas tipo, se eles fossem amigos, não um casal, né? Pois é, Tá, funcionaria vamos bem lá. melhor se eles fossem, tipo, amigos mesmo, tipo, best friends. Pra só história amigos. completa. Tipo, não só pra esse livro, Exatamente. mas pra história completa, de todos os livros. Sim, porque, tipo, ele fica o tempo inteiro babando em cima dela, tipo, numa paixonite, E não, sem sentido, não tem sentido, que não encaixa na história. Não tem utilidade nenhuma pra história. Ser amigo Nenhuma. é muito, Na verdade, conta muito. Porque cara, através da até amizade. O desfecho da saga lá no fim faz mais sentido se eles fossem amigos. Beleza, e rolou ali o primeiro bate-papo entre os dois. E a gente descobre que a Teresa é um pouco diferente, talvez. A memória dela foi menos prejudicada do que a dos outros. Assim como o Thomas, ela se lembrava das coisas, mas não se lembrava do que tinha por trás. Não lembrava dos rostos, né? Ou coisas do tipo. Ela se lembrava do labirinto, ela se lembrava dos verdugos, e ninguém tinha falado nada pra ela. Então, tipo, ela realmente se lembrava disso. E ela também se lembrava que ela e o Thomas tinham alguma ligação, mas ela não sabe explicar muito bem o que é. Então fica tudo muito evasivo, assim. As informações são muito evasivas. Daí, no meio desse bate-papo, o Albie e o Newt chegaram, tipo, muito acusando ela de ter feito tudo aquilo ali, né? E uma curiosidade é que a Teresa escreveu no braço dela a primeira lembrança que ela teve quando ela acordou. E essa frase que ela escreveu é: cruel é bom. Bom, aí rolou um vucu-vucu ali e o Albie exigiu então que a Teresa fosse presa no amansador. E depois disso aconteceu um mutirão. E esse mutirão era basicamente que o Albie tinha passado para todos os clarianos uma função, né? Para todo mundo poder se ajudar, porque o bagulho tava feio, tava sinistro, tipo, os muros não fecharam. Esse foi o vucu-vucu. Os muros não fecharam. Então, assim, o bagulho ficou louco de verdade, porque já não bastava tudo tá de ponta cabeça. E, tipo, o que mantinha eles protegidos, que eram as portas dos muros, né? Resolveu não fechar. Então, assim, tava tudo ralado. Aí, depois que cada um recebeu a sua função direitinho ali do que fazer pra se proteger dos verdugos, né? Porque provavelmente eles iam vir pra clareira, né? Assim, só acho. Todos os clarianos se reuniram na sede, menos a Teresa, né? Que ficou presa lá, no amansador. E enquanto
todo mundo tava tenso pra caramba com a situação das portas não terem fechado, o Thomas tava ligado, tipo, tava ouvindo o barulho dos verdugos rolando na clareira. Então, assim, tenso, só isso. E aí, um tempo depois, um verdugo chegou na altura da janela, onde o grupo ali, né, dos guris estavam dormindo. Era óbvio que isso ia acontecer, mas quando aconteceu, é sinistro. E aí, naquele pavor, né, naquele pânico, todos eles recuaram pra ficar o mais longe possível da janela, né? Então, eles recuaram pra perto da porta. E eles foram surpreendidos por um estrondo que eles pensaram que fosse um verdugo, mas não era. Era só o infeliz do Gally, que entrou bem louco pela porta depois de um tempo aí sumido. Então, ele veio só pra causar discórdia, esse fé da mãe, olha... Bom, então o Gally tava loucão, pirado, dizia ali que todos iriam morrer. Ele chegou a apontar pro Thomas e falar, tipo, você é o culpado, malandro. Ele avisou que os verdugos, então, viriam todas as noites pra pegarem um por um. Só que assim, gente, por enquanto que ele tava ali falando, tinha um verdugo em cima do telhado, pronto pra atacar. E o Gally começou a tirar as tábuas. Ele subiu ali, escalou ali pra subir em cima do telhado ali e começou a tirar as tábuas pra facilitar. Todo o trabalho que eles tiveram pra cobrir, ele foi lá e tirou. Desgraçado! Aí ele foi tirando as tábuas, um por um, pra facilitar, na realidade, a vida do verdugo pra ele entrar ali. Que dúvida! Só que no meio disso tudo, o verdugo entrou e todo mundo meteu o pé, começou a correr. Meu Deus! O Newt foi atingido, ele ficou inconsciente. E o verdugo, meu amor, pegou o Gally. O bagulho é louco. Ele foi arrastado da clareira até o labirinto. E com isso, o caos só virou mais caos, né? Foi totalmente uma loucura. Virou totalmente uma loucura. Afinal, os verdugos, eles tinham acabado de levar, tipo, a sua primeira vítima da noite. E a pergunta que não quer calar. Quem seria o próximo? I'm feeling. Cheguei a ficar arrepiada. I'm feeling. Ó, cheguei a arrancar meu fone. Fiquei emocionadíssima. Tá bom. Arranquei meu fone. Tá, vamos lá. Tá bom. Eu sou suspeita pra caramba pra falar sobre esse livro. Mas eu vou tentar. Assim como eu tentei na primeira parte, eu vou tentar aqui agora. Essa segunda parte, ela é Eu vou tentar, tá difícil, gente, mas eu vou tentar defender. Não vou defender ninguém. Relaxa que lendo 2 vezes a gente começa a mudar de opinião. Relaxa. Ah, tem que ler 2 vezes, então. Não pode ler só uma. Não. Viu, gente? Ela vai tentar defender. Não vou tentar defender ninguém. É que nem eu te falei. Eu amo o Thomas no filme, porque ele é interpretado pelo Dylan O'Brien, que é o amor da minha vida. Então, assim, é uma coisa de ator, sabe? Mas no livro é um pouco diferente, assim. A gente vendo ali o que eles estão pensando, a gente começa a pensar, tipo, putz, será que não dava pra ser um pouquinho diferente, sabe? Mas vamos lá. Eu amo demais, amei demais, né, reler essa segunda parte do livro. Ela é muito boa, ela é cheia de mistério. As coisas começam a ficar muito mais interessantes e automaticamente fazendo a gente engolir o livro, né? E ele é frenético, é curioso, mas eu volto a falar que em comparação com o filme, porque, cara, é impossível não fazer comparação com o filme, sabe? Eu sei que o nosso intuito aqui não é fazer comparações com os filmes, mas aqui eu acho injusto a gente não, pelo menos, pincelar ali um pouquinho, sabe? Então, né, fica aí meu apelo que fizeram com o livro, com o filme, com a adaptação. E assim como no filme, o livro também é um livro bem ansioso, né? A diferença é que no filme a gente tá ali vendo o que tá acontecendo. Aqui a gente
precisa imaginar, né? Então eu acho que às vezes até acaba se tornando um pouquinho mais ansioso. E ele sempre deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Porque quando tu acha que, tipo, as coisas realmente vão se resolver, elas pioram. Então, tipo, não é aquele livro que, agora vai dar certo. Não, né? O barato é cortado rapidinho. Como sempre, né? Na segunda parte ali de um livro, os personagens são mais desenvolvidos, né? A gente conhece mais de cada um, o que aconteceu, quem eles são de verdade. E aqui não é diferente, é a mesma coisa. Tem essa coisa de construção de personagem muito forte. Tá, aí entra uma coisa que enquanto eu tava lendo, porque como eu tô lendo 2 vezes, da primeira vez eu acho que teve coisa. Não, tenho certeza que eu deixei passar coisas, tipo, batido assim. E eu acho que sim, tem algumas partes que o Thomas, ele é muito babaca com o Chuck. Porque assim, o Chuck é mais novo, né? E, cara, o Chuck, ele é sozinho. Então, porra, será que custa o Thomas ser um pouco mais gentil com ele, sabe? Tipo, tem momentos que ele é grosso pra caramba com o Chuck. Tu acha que precisa? Sinceramente. Tem momentos que ele fala, tipo, que ele só queria ficar sozinho e blá, blá, blá. Tipo... É que eu não gosto do Thomas, então, tipo... Eu sei, mas, tipo, né? Poderia... mas todos são sozinhos. Tipo, o Chuck é mais novo, Chuck mas na realidade, se pra pensar, todos são sozinhos. O Chuck é dependente. O Chuck é uma criança. Mas enquanto sei lá, os outros têm 16, o Chuck tem 12. Tá, eu sei, Rá, mas tipo, sei lá, não mostra nem a metade, mas deve ter, sei lá, uns 40, 50 meninos lá dentro. Sim, tipo, é com de certeza 50, deve ter 60. um que deve ser quase igual o Chuck, entende? Beleza, O mas Chuck é só uma eles representação deram de todos que estão destaque. lá. O que eles deram destaque pro Chuck. Poderia ser qualquer outro. Poderia ser o Joãozinho que recebeu... É isso, que recebeu esse destaque. Mas foi o Chuck. Então, tipo, eu acho que o Thomas foi, sim, babaca com ele em alguns momentos. E... mas isso eu não preciso concordar contigo. Eu não gosto do Thomas mesmo. Eu acho ele um babaca mesmo. Eu acho que ele sempre foi babaca. tipo, eu até então não tinha reparado nisso, mas, né, acabou É que pra passando. mim é normal, tipo, o jeito que ele tratou o Chuck em algumas situações. Porque eu não curto o personagem, entende? Então, não tenho muito o que esperar, entende? É tipo, ele vai ser gentil agora. Tipo, sabe? Pra mim não cola, sabe? Ou ele vai ser babaca. Pra mim, ok, porque eu não gosto dele. Mas tá, ok, ele pode ter sido, sei lá, chato algumas vezes com o Chuck, coisa assim, meio que indiferente. Mas sei lá, eu não me apego muito nisso, porque como eu te falei, sei lá, tem 40, 50 meninos lá, sabe? Deve ter um que deve ser parecido com o Chuck, que deve ser mais carente, sabe? O Chuck foi só uma representação, mas imagina, tipo, o que esses garotos não passaram antes do Chuck, antes do Thomas chegar, sabe? Eu acho que o Thomas não foi o único babaca com eles, sabe? Beleza. Provavelmente o Gali deve ter sido super babaca com o Chuck. Ou outro lá, sabe? Outro menino que a gente não conhece ali, né? Porque não foi mencionado. Mas com certeza o Chuck já deve ter vivenciado esse tipo de tratamento antes do Thomas. Com certeza. Até do próprio Albie, né? Porque no livro o Albie é chato, né? No filme ele é todo legal. Sim. Bom, como o Rafa falou, essa segunda parte é bem mais frenética, cheia de emoção. Eu gostei bastante. Eu ainda continuo, como você já sabe, achando o personagem do Thomas bem chato. Mas ok, ele é importante pra história, né? Fazer o quê? A única coisa que não me desceu realmente é esse negócio de telepatia. Pelo amor de Deus. Ai, que coisa mais sem emoção. Eu não gostei disso porque eu acho que o fato deles serem mais inteligentes, deles, sei lá, serem superdotados do que os outros, já era motivo suficiente para eles serem mais importantes, tipo Thomas e a Teresa. Deles serem importantes para essa organização. Então, para que forçar mais, entende? Para que deixar eles mais especiais, mais únicos do que eles já são com um negócio de telepatia, sabe? Então tá, esse foi o nosso segundo episódio sobre o livro Maze Runner, Correr ou Morrer. Sim, nós temos nossas divergências. Sim, nós estamos acostumadas com nossas divergências. Sim, nós somos duas pessoas diferentes que pensamos diferente. Então, né, tamo aí.
Paciência, né? Exatamente. E se tu ficou até aqui, muito obrigada. A gente espera muito que vocês tenham gostado. E se vocês têm alguma sugestão, crítica ou comentário, mandem e-mail para loucaodisseia@gmail.com com o assunto Bookseia. E não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, @loucaodisseia. E de se inscrever no nosso canal do YouTube, que é mega importante. Muito obrigada pela tua companhia e até a próxima semana. Tchau! Beijo!